duas sanções, certo? Então, a condenação, você pode reparar que o texto diz, a condenação importa, né? Perda do cargo, vírgula, com inabilitação para o cargo para qualquer função pública pelo prazo de 8 anos. Então, tanto a perda do cargo quanto a inabilitação eram consequências naturais da condenação. Então, na sessão de julgamento, o que é que se fazia? O presidente merece ou não ser condenado? Sim ou não? Sim, não. Apurava-se o resultado, se houve ali o alcance de 2/3, acabou-se, não tem o que fazer, perdia o cargo e ficava inabilitado. No caso de Dilma, houve um arranjo político, um famoso arranjadinho mesmo, e aí fizeram o seguinte, decidiram lá na hora, Ricardo Lewandowski e Renan Calheiros, decidiram lá na hora o seguinte, que na hora de promover o julgamento, eles não iriam simplesmente perguntar, veja o raciocínio, viu? Eles não iriam apenas perguntar se a presidente era ou não culpada por crime de responsabilidade. Eles teriam que colocar em votação, em separado, as duas sanções. Então, como é que funcionou na prática? No caso de Collor, ia ser assim, ó. Collor cometeu crime de responsabilidade, sim ou não? Sim. Alcançou o Collor de 2/3, ele estaria inabilitado e ele perderia o cargo automaticamente. Aí, no caso de Dilma, colocaram em separado. Disseram assim, ela merece perder o cargo, sim ou não? Aí disseram assim, ó. Sim, ela merece perder o cargo. Ela merece ficar inabilitada para qualquer função pública pelo prazo de 8 anos. Aí o Senado respondeu assim, ó. Não. Aí virou um negócio caolho. O que aconteceu? Dilma sofreu crime de impeachment, perdeu o cargo, mas não ficou inabilitada. É tão verdade que em 2018 ela se candidatou ao Senado pelo estado de Minas Gerais. Ela ficou em terceiro lugar. Mas se ela tivesse vencido a eleição em 2018, ela era senadora até hoje, por causa dessa costura política que fizeram. Helder, eu não quero loucura na minha cabeça, não. Eu quero só responder a questão na hora da prova. O que é que você deve levar para a prova? Que essas duas sanções aqui, elas são autônomas. Elas podem ser aplicadas em separado. Não é mais, como era até 2016, uma consequência natural da condenação. Essas duas sanções, elas são autônomas entre si, o que significa dizer o seguinte, que o presidente pode perder o cargo, mas pode preservar o seu direito político quanto à possibilidade de ocupar outras funções públicas. Está claro isso, pessoal? Então, até 2016 era uma consequência natural, do caso de Dilma para cá, a gente ensina que são sanções autônomas aqui. Eu posso perder o cargo, mas posso preservar o meu direito aqui de ocupar outras funções públicas. Está claro isso? Beleza? Então, ó, é assim que funciona o nosso país. Então, cuidado com isso, que isso pode aparecer na nossa prova. Outra coisa, no caso de crime comum, quais são as sanções que o presidente pode sofrer? Aí não se preocupem com isso, tá? Você não vai fazer nenhuma anotação. Por quê? Porque a gente não sabe qual é a sanção que o presidente pode sofrer em caso de crime comum. Porque, veja, o crime comum é um crime que está no Código Penal, por exemplo. É um crime que está na legislação extravagante que vocês estão estudando aí no edital. Então, quando o presidente é condenado por crime comum, qual é a condenação ou qual é a sanção que ele vai sofrer? A sanção prevista no crime que ele está cometendo. Estão percebendo? Por isso que eu não tenho como dizer. Pode ser que no crime que ele tenha cometido, uma das sanções seja a perda do cargo. Pode ser que no crime que ele tenha cometido, uma das sanções seja a aplicação de multa. Então, o crime comum, quando o presidente é condenado, vai ser aplicado a ele o que está previsto como pena para o crime que ele supostamente cometeu. Então, a priori, aqui a gente não tem como fazer nenhuma anotação, porque vai depender do crime que o presidente cometeu para a gente poder saber qual foi ou qual será a sanção que ele poderá sofrer. Está claro isso? Mais importante é isso aqui, ó, a parte de crime de responsabilidade. O que é que funciona, o que é que não funciona. Óbvio que saber que no caso de crime comum ele vai ser julgado no STF e todos esses detalhes aqui, ó, que a gente acabou de ver. Belezinha, pessoal? Tranquilo, né? Pois bem, qual é a outra prerrogativa que o presidente da República tem? Vamos lá, vamos relembrar aqui. O deputado e o senador pode ser preso? Pode ser preso? Pode ou não pode? Em quais situações? E aí? Presidente da República pode ser preso, aliás, o deputado e o senador podem ser presos, ou podem ser presos, desde que em flagrante delito, cometendo o quê? Crime inafiançável. E segundo o STF, ele pode ser preso também se o STF condenar
e expedir o mandado de prisão para que ele cumpra imediatamente a pena. Beleza? Ok. Então, no caso aqui de presidente da República, há uma diferença, tá? Há uma diferença, cuidado para não confundir. No caso do presidente da República, eu vou anotar assim, ó, impossibilidade de prisão, impossibilidade de prisão cautelar, ok? Impossibilidade de prisão cautelar. Então, veja, não existe nenhuma hipótese de prisão do presidente da República. Diferentemente do deputado e do senador, que podem ser presos em flagrante cometendo crime inafiançável, não existe essa hipótese de prisão para o presidente da República. O presidente da República só pode ser preso em uma hipótese, diante de condenação. Diante de uma sentença penal condenatória. Se fala sentença, mas na verdade o texto constitucional está errado, é acórdão, é quando o STF condena. Então, veja, não cabe prisão preventiva do presidente da República, não cabe prisão temporária do presidente da República, não cabe prisão em flagrante do presidente da República. Por isso que eu destaquei aqui, ó. Essas são formas de prisão cautelar. Então, não cabe aqui, ó, contra o presidente da República, prisão em flagrante, diferentemente do deputado e do senador, que podem ser presos em flagrante praticando crime inafiançável. Não cabe essa hipótese contra o presidente. Não cabe hipótese de prisão preventiva, ok? Não cabe hipótese de prisão preventiva. E não cabe aqui, ó, hipótese de prisão temporária. Tá certo? Então, nenhuma dessas prisões aqui cabe contra o presidente da República. O presidente apenas será preso se ocorrer contra ele uma sentença penal condenatória. Então, ó, impossibilidade de prisão. A única prisão possível para o presidente da República é a prisão pena decorrente de condenação. Se vocês observarem aí o artigo 86, né, conforme a gente está falando, pode observar o parágrafo 3º, que ele diz assim, ó, enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Ou seja, é apenas se ele for condenado lá no STF que ele pode iniciar o cumprimento da pena. Mas veja, prisão pena é uma coisa, prisão cautelar é outra. A prisão pena já tem uma condenação. A prisão cautelar é uma prisão no decorrer do processo ou no decorrer de um inquérito policial. Então, nenhuma dessas prisões aqui cabe contra o presidente. Ah, Helder, e se a polícia pegar o presidente praticando um crime em flagrante, o que a polícia vai fazer? Vai fazer cessar a prática delituosa e vai mandar ele para casa. Somente. Não vai poder levar para a delegacia de polícia para poder lavrar um auto de prisão em flagrante. Óbvio que... Porque muita gente fala isso. Ah, o presidente não pode ser preso. Então você é policial. Imagina que amanhã ou depois você vai fazer prova lá no DF. Vai ser oficial da polícia militar no DF, vai ser policial civil no DF. Aí tu tá lá um belo dia numa patrulha, vê o presidente da República com arma de fogo, com um cara de joelho na frente dele, o presidente, vou lhe matar, não sei o quê, papapá. Aí tu vai passar e vai dizer, ah, não vou fazer nada não, porque ele não pode ser preso. Não, pô. Tem que ir lá, fazer cessar a prática delituosa, recolher a arma de fogo e falar assim, presidente, vá para sua casa descansar, tomar um chazinho, né? Alguns até dizem, não, leva para a delegacia para esfriar a cabeça do camarada. Bom dia, leva para a delegacia para poder esfriar a cabeça do camarada. Mas o que vai acontecer é, não poderá ocorrer registro formal de prisão contra o presidente. Isso não é condição coercitiva. Isso é fazer cessar uma prática delituosa. Vamos ali tomar um café, vamos ali tomar um café. Tem nada de condição coercitiva aqui, tá? Relaxa os ânimos aí, dá uma descansada, para o negócio não, né, descarrilhar. Então é exatamente isso. Mas olhe, não cabe nenhum tipo de prisão contra o presidente da República, exceto se ele foi condenado, conforme o parágrafo 3º diz. Tá claro isso, pessoal? Beleza? Então, vamos lá. A próxima prerrogativa do presidente da República é também uma importante prerrogativa, tá certo? É também uma importante prerrogativa. Eu vou colocar aqui o nome dela e a gente vai explicar do que se trata. Isso está no parágrafo 4º, viu? Do artigo 86. Irresponsabilidade penal, irresponsabilidade penal temporária. Irresponsabilidade penal temporária. Essa daqui está no parágrafo 3º,
do artigo 86, e essa daqui está no parágrafo 4º do artigo 86, tá certo? Então, ó, artigo 86 da Constituição está aqui no parágrafo 3º, que fala sobre impossibilidade de prisão. Então, ó, artigo 86, parágrafo 3º, e a irresponsabilidade penal temporária está no artigo 86, está no artigo 86, parágrafo 4º. Artigo 86, parágrafo 4º, beleza? Vê só, deixa eu contar duas historinhas para vocês antes de explicar exatamente o que significa isso daqui. Duas historinhas breves que vocês vão se recordar. Vocês lembram que na época que Bolsonaro era deputado, tinha um bocado de processo contra ele, né? Vocês lembram disso, né? Ok. Processos datados da época em que ele era deputado. Tinham processos lá no âmbito da Câmara dos Deputados, né? Aliás, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O que é que aconteceu? Em 2019, na primeira semana de mandato dele, o ministro Marco Aurélio proferiu uma decisão, o ministro aposentado do STF, proferiu uma decisão suspendendo todos os processos contra Bolsonaro que tinham sido abertos da época em que ele era deputado. Ou seja, antes dele se tornar presidente. Beleza? Guarda essa informação. Em 2019, o ministro Marco Aurélio fez isso. No ano passado, na primeira semana do mandato de Lula, do novo mandato de Lula, o ministro do STF, se não me falha a memória, foi Dias Toffoli, fez a mesma coisa. Proferiu uma decisão suspendendo todos os processos que tramitavam contra Lula. Certo? Guarda também a informação. Nos dois casos, começou aquela ladainha na rede social, né? Já comprou o STF, já não sei o quê. Nos dois casos, foi a mesma conversa mole. Tanto na situação de Bolsonaro, quanto na situação de Lula, começou a ladainha por aí na rede social. Já começou comprando o STF, não sei o quê, papapá, papapá. Mas por que os dois ministros fizeram isso? Porque a Constituição determina que o presidente, no curso do mandato, ele não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício da função. Então, quando eu me torno presidente da República, eu só posso ser processado se eu praticar algum crime que tenha relação com o exercício da função. Eu só posso ser processado se eu praticar algum crime que tenha relação com o exercício da função. O que significa dizer o seguinte, que tudo que tem aberto de processo contra mim, de antes de eu ser presidente, vai ficar suspenso. E se no exercício do mandato eu praticar alguma conduta que não tenha relação com o exercício da função, o crime também vai ficar com a prescrição suspensa e eu só posso ser processado quando terminar o mandato. Isso se chama irresponsabilidade penal temporária. Ou seja, temporariamente eu não posso sofrer nenhum processo criminal por atos estranhos ao exercício da função, sejam eles praticados antes ou depois do início do meu mandato. Entenderam aqui, pessoal? Isso se chama irresponsabilidade penal temporária. Então, o presidente, no curso do mandato, ele só pode ser processado se for por algo que ele tenha cometido no exercício da função e que tenha relação com a sua função. É algo muito parecido com aquilo que a gente viu em relação a deputados e senadores, né? Lá na ação penal 937. Então, a lógica, inclusive a decisão do STF, teve muito por inspiração exatamente esse dispositivo aqui, beleza? Então, ó, isso se chama irresponsabilidade penal temporária. No curso do mandato, o presidente da República não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício da função, beleza? Diga lá, Yasmin. Nenhum. O processo que você diz é o quê? O processo que ficou suspenso. Ele fica suspenso até o fim do mandato. Terminou o mandato, volta a correr no primeiro grau. Só por curiosidade, Temer foi preso. Temer foi preso 2 semanas depois do mandato dele ter sido concluído. 2 semanas depois. O processo dele estava suspenso porque ele se tornou presidente, os processos contra ele ficaram parados. Quando terminou o mandato dele, os processos foram para o primeiro grau, pronto. Deu 2 semanas e mandaram prender ele. O quê? Quem trouxe à tona? O STF, depois dá uma decisão mandando o processo voltar a correr quando termina o mandato. Com a ordem do presidente do STF. Isso é automático. Não tem... De quê?
No caso de Temer, depois que Lewandowski terminou o mandato em 2017, quem assumiu foi Toffoli. Ok, pessoal? Tranquilo aqui? Então, irresponsabilidade penal temporária. Por atos estranhos ao exercício da função, o presidente não pode ser responsabilizado no curso do mandato. Pergunta de prova, para vocês se diferenciarem. Dessas prerrogativas aqui, quais se aplicam a governador de estado? Quais se aplicam a governador de estado? Quais? Quais ou qual? Me dê a sua resposta. Não estou lhe induzindo a nada. Não estou lhe induzindo a nada. Preste atenção no que eu vou dizer. Certo? Primeira parte aqui, como Jack. Essa não se aplica a governador e essa não se aplica. Já estão conversando, né? Estão explicando o que aí? Como é? E amanhã de tarde também estaremos juntos, né? Deixa para tratar de demandas administrativas no intervalo da aula. Olha só. Impossibilidade de prisão e irresponsabilidade penal temporária. Preste atenção. O presidente tem essa prerrogativa, certo? O presidente tem essa prerrogativa, certo? Ok. Governador pode ser preso em flagrante, pode ser preso preventivamente, pode ser preso temporariamente. Essa prerrogativa não se aplica a governador de estado. Não se aplica a governador de estado. E essa prerrogativa aqui também não se aplica a governador de estado. Ele pode ter processo contra ele de antes do mandato, no exercício do mandato, se tem, se não tem relação. Se chamaram o governador de corno, ele matou o camarada, não tem qualquer relação com o exercício da função, ele pode ser processado. Porque essas prerrogativas aqui, elas não se aplicam ao governador. Se você me perguntar qual é a razão, tem uma razão aqui técnica. Que razão é essa? Como a Constituição não diz nada em relação ao governador de estado, o pressuposto é, ela não estendeu a prerrogativa, certo? Então, se a Constituição não deu ao governador do estado essa demanda, essa prerrogativa, não cabe à Constituição do estado estender. Porque, veja, se a Constituição do estado diz assim, não cabe nenhum tipo de prisão contra governador de estado, o que a Constituição do estado está fazendo? Ela está legislando sobre direito processual. Porque prisão é assunto de processo penal. Então, se a Constituição não deu a prerrogativa, o Estado não pode atribuir. Porque senão o Estado estaria invadindo uma competência que é de quem? Da União. Certo? A mesma coisa em relação ao direito penal. Impossibilitar o governador de ser responsabilizado temporariamente. Isso é matéria de direito penal. Então, veja, se a Constituição não deu essa prerrogativa, não cabe ao Estado dar. Então, presidente tem, governador não tem. Presidente tem, governador não tem. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Agora, por que eu falei dessas duas e eu não falei dessa? Porque até 2017 também, o que é que o Supremo dizia? Que é possível, sim, lá no Estado, ter a previsão de que para o governador ser processado por crime comum, haveria necessidade de autorização da Assembleia Legislativa. Quem é que julga o governador por crime comum? Quem é que lembra disso aqui? Desça um degrau nos tribunais do Brasil. Descendo um degrau, STJ. Então, quem vai julgar o governador por crime comum é o Superior Tribunal de Justiça. Então, vamos só deixar isso organizado aqui, tá? Não vou ficar chutando aqui, o negócio fica bagunçado na cabeça de vocês. Vamos para cá. No caso de governador, certo? No caso de governador, ele pode ser responsabilizado, também pode sofrer impeachment. Então, crime de responsabilidade. Então, o presidente aqui, aliás, o governador pode sofrer impeachment, pode sofrer crime de responsabilidade e o governador também, pode ser denunciado por crime comum. Beleza? Pode ser denunciado aqui por crime comum. Quem é que vai julgar o presidente, aliás, o governador por crime comum? Superior Tribunal de Justiça. Quem é que vai julgar o governador por crime de responsabilidade? Quem? Não. É o Estado quem... Veja,
Quem vai resolver a bronca do governador é o ente federativo respectivo, ou seja, vai ter alguma coisa no estado contra ele. Então veja, quem vai julgar o governador por crime de responsabilidade, eu vou anotar isso daqui, viu? Isso é um bizu que se cair na prova de vocês vai todo mundo se diferenciar. Veja, quem vai julgar o governador por crime de responsabilidade é um tribunal especial. Eita, como assim tribunal especial? A lei 1079 de 50, que é a lei que regulamenta a prática de crime de responsabilidade, a lei 1079 de 50, ela diz o seguinte, que quem julga o governador por crime de responsabilidade é um tribunal especial composto de 5 deputados estaduais, 5 deputados estaduais, mais 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do respectivo estado. Então, o pessoal que está vendo a gravação aí, se não estiver olhando no quadro, eu estou escrevendo exatamente isso, tá? No caso de governador, por crime de responsabilidade, ele é julgado por um tribunal especial, composto de 5 deputados e 5 desembargadores, mais o presidente do Tribunal de Justiça do respectivo estado. Então, são 11 os integrantes aqui desse tribunal especial. Então, eu tenho aqui, ó, mais o presidente do TJ daquele respectivo estado. Então, sabe o que eu falei há pouco, que Lewandowski faz lá na sessão do Senado, preside a sessão de julgamento? No âmbito do estado, a sessão de julgamento por crime de responsabilidade contra o governador é presidida pelo presidente do Tribunal de Justiça do respectivo estado. Com a mesma lógica, tá? Segurança, para que o negócio não aconteça de qualquer jeito, etc. e tal. Então, Tribunal Especial, 5 desembargadores, 5 deputados, mais o presidente do respectivo Tribunal de Justiça do Estado. Tranquilo até aqui? Ok? E no caso de crime comum, é o STJ quem vai julgar o governador. Vê bem, diga. Aqui, artigo 51 da Constituição Federal. E aí, veja, preste atenção para não ficar confuso na cabeça, tá? Preste atenção. Governador é julgado por crime de responsabilidade por um tribunal especial, que nós acabamos de ver aqui, e por crime comum ele é julgado pelo STJ. O que é que o Supremo dizia? Que para o governador aqui, ó, ser julgado por crime comum ou por crime de responsabilidade, haveria a necessidade da Assembleia Legislativa autorizar, do jeito que é com a Câmara dos Deputados. Então, havia necessidade da Assembleia Legislativa autorizar a abertura de processo contra o governador por crime comum ou por crime de responsabilidade. Por favor, não confunda o que eu vou dizer agora, não erre isso na prova. Hoje, para a prova, o que o STF diz? O STF diz assim, que cabe à Assembleia Legislativa, por 2/3, autorizar a abertura de processo por crime de responsabilidade contra o governador. Mas não há necessidade de autorização da Assembleia para que o STJ inicie um processo por crime comum contra o governador. Tá certo? Então, a Assembleia, hoje, ela só pode autorizar a abertura de processo por crime de responsabilidade. Ela não precisa mais autorizar o início de processo por crime comum lá no STJ. Por que isso aconteceu? Porque em 2016, num caso envolvendo o ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, Barroso suscitou uma questão de ordem e ele apresentou um estudo. Veja que interessante. Ele disse assim, olha, no intervalo aqui de praticamente 30 anos, em 97% dos casos em que chegavam denúncias contra governadores no STJ, e o STJ notificava a Assembleia e dizia, olha, eu preciso de autorização para iniciar o processo, em 97% dos casos, as assembleias ou não autorizavam, ou simplesmente sentavam em cima do pedido e deixavam o negócio lá parado. Ou seja, na prática, o que acontecia era o seguinte, governador nunca era processado por crime comum. Nunca. Porque a Assembleia não autorizava, ou a Assembleia simplesmente sentava em cima do processo. Aí, nessa situação, Barroso disse, não, pô, isso é uma questão de impunidade. A gente tem que acabar com essa necessidade da Assembleia Legislativa
autorizar o início de processo com o STJ. Então, ela não precisa mais, tá certo? Então, a Assembleia Legislativa não precisa mais autorizar, o STJ é quem vai autonomamente decidir se quer ou não iniciar o processo. Agora, continua a necessidade da Assembleia Legislativa, pelo quórum aqui, ó, de 2/3, autorizar a abertura de processo contra o governador por crime de responsabilidade. Tá claro isso, pessoal? Tá tudo bem aqui, tudo certo, né? Pois não, vou perguntar uma coisa. E se cair na prova assim, e o prefeito? Como é que resolve a vida do prefeito? Quem é que julga o prefeito? Não, tudo bem, isso está claro. Isso já está claro, nada disso aqui se aplica, tá? Mas eu quero que a gente leve para a prova o seguinte. E no caso de crime comum e de crime de responsabilidade em relação ao prefeito? Vamos colocar aqui embaixo, só para a gente deixar anotado. Isso aqui precisa estar no material. Ó, no caso aqui do prefeito, tá? No caso aqui do prefeito. No caso do prefeito, por crime comum ou por crime de responsabilidade. Então, no caso do prefeito aqui, ó, crime comum e crime de responsabilidade. Vocês vão lembrar de um caso também, tá? Sobre o prefeito. Com certeza vocês vão lembrar. Vamos para cá. Crime comum e crime de responsabilidade, certo? Presta atenção. Artigo 29, inciso 10 da Constituição. Então, artigo 29, inciso 10 da Constituição Federal. Quem é que julga o prefeito por crime comum? Aí a Constituição, no artigo 29, no inciso 10, diz assim, ó, que quem vai julgar o prefeito por crime comum é o Tribunal de Justiça dele. Então, note, se o crime for estadual, quem vai julgar o prefeito é o Tribunal de Justiça do Estado. Então, qualquer prefeito no âmbito de Pernambuco, seja ele de capital, Zona da Mata, Agreste, não sei o quê, se cometer um crime comum estadual, ele será julgado perante o seu Tribunal de Justiça, tá certo? Só que veja, isso daqui é o que a Constituição diz no artigo 29, no inciso 10. Por quê? Porque há dois posicionamentos jurisprudenciais que a gente deve levar para a prova. Que posicionamentos são esses aqui? Ó? Quais são esses posicionamentos? O Supremo entende que o TRF, o que é o TRF? O Tribunal Regional Federal pode julgar um prefeito também, se ele cometer crime federal. Imagina, a União fez um convênio com o município e mandou um dinheiro para construir uma escola. Aí o prefeito vai, ó, e passa a mão. Ele está fazendo o quê? Ele está malversando um dinheiro que é federal. Então ele está cometendo um crime federal. Então quem vai julgar o prefeito por crime federal é o TRF, que alcança lá o estado onde ele atua. Por exemplo, o nosso aqui em Pernambuco é o TRF da 5ª região. Inclusive vai ter concurso, viu? Brevemente aí vai ter concurso para o TRF. O TRF é o que fica ali na Rio Branco, perto da prefeitura, perto do Tribunal Regional do Trabalho, aquela região ali do centro da cidade. Então, prefeitos de Pernambuco que são eventualmente cometedores aqui de crimes comuns federais serão julgados no âmbito do TRF. E o STF também diz o seguinte, que é possível o prefeito ser julgado no âmbito do TRE, diante do cometimento de crime, certo? Se ele cometer crime eleitoral. Então, se o prefeito cometer aqui, ó, crime eleitoral, aí ele vai ser julgado no TRE. Então, veja, nós temos 3 hipóteses aqui de julgamento do prefeito por crime comum. Ele pode ser julgado no TJ, ele pode ser julgado no TRF e ele pode ser julgado no TRE, a depender da natureza do crime que ele tenha cometido. Tá certo? E aqui, ó, crime de responsabilidade. Impeachment de prefeito. Quem é que abre impeachment contra prefeito? Quem lembra? Lembram da eleição passada em 2020, que o prefeito de Camaragibe soltou um áudio mandando os servidores da Câmara de Camaragibe, aliás, os servidores do município de Camaragibe, irem para as ruas, defender a esposa, não sei o que, a esposa subiu no trio elétrico, deu uma confusão enorme à época. Pronto.
Não deu um mês, meu amigo. Não deu um mês. O que é que a Câmara fez? Cassou o mandato do prefeito, abriu impeachment.